Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: existem fatores que influenciam na facilidade de algumas pessoas alcançarem primeiro que outras o estado de imunizado racionalmente? Luiz Cláudio. Esse capítulo, esse tema que no caso está sendo abordado, inclusive por mim mesmo, eu sugeri esse tema porque como assim serviu para mim, pode servir para muita gente iniciante. Esse livro, o primeiro fascículo da réplica, que é após os 21 volumes, me deu muita, assim, mais consistência no meu estudo da cultura racional. Porque a gente começa a ler o livro e é aquela oscilação, porque a gente vai aprendendo que existe o pensamento e a imaginação, e muitas vezes você não consegue absorver direito a leitura, e aí você chega a um ponto que você, poxa, será, o que está acontecendo comigo? Aí eu cheguei nesse capítulo, né? Então, esse tema desse programa de hoje, esse capítulo me deu muita ajuda racionalmente. Então eu vou ler um trechinho dele, porque pode também servir para muita gente que está iniciando aí. Diz assim o racional superior: existe no primeiro fascículo da réplica, né? Que no caso, na época chamava esse fascículo, passou a chamar réplica, e é a mesma coisa, primeiro livro da réplica. Existem fatores que influenciam na facilidade de algumas pessoas alcançarem primeiro que outras o estado de imunizado racionalmente? Aí assim responde o racional superior: sim, existem. A própria natureza produtora do ser humano, que nada mais é que um aparelho eletromagnético, dota cada ser humano com mais capacidade de captar mais cargas magnéticas ou mais cargas elétricas, caracterizando assim uns mais vulneráveis do que outros. Olha só que importante isso, hein? Caracterizando assim uns mais vulneráveis do que outros. Por isso existe o mais forte e o mais fraco. Existe o mais forte, dominante e o mais fraco. Dessa forma, os possuidores de maiores cargas magnéticas terão, em princípio, mais dificuldades do que aqueles que têm menores cargas magnéticas, pois o magnetismo é mal puro, o provocador de todas as doenças, nervosismo, aborrecimentos, preocupações e desentendimentos. Por isso que no início muita gente tem dificuldade de conseguir ler o livro, muitos até param devido a isso, porque uns são dotados de mais carga magnética e outros de mais carga elétrica. O nosso corpo é formado por eletromagnetismo, por isso nós temos temperatura, nós somos quentes, né? É a energia eletromagnética dentro do nosso corpo. Então por isso que muita gente não consegue no início fazer uma boa leitura, mas que com a persistência e às vezes mais tempo de leitura, aquela energia, aquele bloqueio vai sendo dissipado e a pessoa começa a absorver e entender melhor o livro, conforme mais horas vai lendo. Então, diz o racional superior: digo em princípio porque aqueles mais carregados de carga magnética, se caprichoso for com a leitura dos livros, que eu procurei sempre ser, porque eu nunca me conformei em ser assim, vamos dizer, não é ficar por baixo, nem ser melhor do que ninguém, não, mas eu queria sempre estar com equilíbrio, que entrasse em harmonia comigo mesmo. Então, quer dizer, o racional diz: digo em princípio porque aquele mais carregado de carga magnética, se caprichoso for com a leitura dos livros Universo em Desencanto, poderá criar, olha como é que é importante, poderá criar uma compensação natural, se desmagnetizando a ponto tal de vir suplantar a todos aqueles que anteriormente estavam em melhores posições. Quer dizer, muitas vezes a pessoa se sente por baixo desse, né? Se sente inferiorizado, diminuído. Por quê? Devido às grandes influências eletromagnéticas que ele tem dentro dele próprio. Uns são dotados de mais cargas magnéticas, são mais desequilibrados.
mais nervosos. Outros são dotados de mais cargas elétricas, são mais equilibrados, mais calmos. Então, isso tudo eu queria entender. Então, eu procurei cada vez e procuro, né, me dedicar muito mais à leitura, para me poder, como diz o racional superior, poder criar uma compensação natural, se desmagnetizando, quer dizer, expelindo essas cargas eletromagnéticas que nos desequilibram, a ponto tal de vir suplantar a todos aqueles que anteriormente estavam em melhores posições. Então, quer dizer, é como se fosse, no meu modo de entender, porque eu já vi uma mensagem assim, é a classificação. Existem os classificados e os desclassificados, assim como no campeonato, né? Existem aqueles que estão lá em cima, na primeira posição, e existem aqueles que estão lá embaixo. E essa tabela, às vezes, vira, inverte. Por quê? Porque os que estão lá embaixo procuram ser mais caprichosos, determinados, porque não se conforme ficar por baixo. Eu entendo assim. Então você começa a se dedicar mais à leitura, poderá, como diz o racional, haver uma compensação natural. E é o que eu procuro fazer. Porque tem muitos que estavam lá na cima de você, em melhores posições, e hoje estão abaixo. E você está mais em cima. E muitos que já estão desclassificados de vez, mas aparentam que ainda são, mas não são mais. Então, por isso que a leitura e o estudo do livro vai te dando uma condição de equilíbrio tal que você suplanta todos os obstáculos da tua vida, inclusive emocionais e psíquicos. Esse é o entendimento que eu cheguei sobre esse capítulo, entendeu? Que para mim ajudou muito e me fortaleceu muito. Então, eu queria que os nossos amigos, nossos companheiros da mesa aqui, inclusive o doutor Carlos, o Léo, desse também assim, um parecer, se realmente isso ajuda muito os iniciantes, esse capítulo. Não, esse tema aí, doutor Luiz Cláudio, foi importantíssimo você trazer aqui para a abordagem, porque quebra, né, a gente tenta, né, pelo menos em nome do terceiro milênio, ponto 21, a gente quebrar de vez com essa mania de... Quantos livros você já leu? Você já leu os meus livros? Você já estuda há quantos anos? Isso não importa. O importante, só da pessoa já estar com esse conhecimento, ter despertado a atenção dela para estudar a cultura racional, esse já é o fator determinante. Porque antes disso acontecer, tem uma série de dificuldades que acontecem, né? Os impedimentos, as dificuldades que a energia que está à nossa volta, né? O ambiente, os obstáculos que impõe. Então, só da pessoa já estar com esse conhecimento na mão, ela já é um grande vencedor, já é um enriquecido, já é um privilegiado por ter pegado esse conhecimento e ter a atenção dela ter sido desperta e estar num caminho de desenvolvimento de estudo. Se leu o primeiro, o segundo, 10, 20, 50 volumes, né, porque não são livros, são volumes, o livro é um só, é o Universo em Desencanto, que ele foi preciso falar hoje em dia para 8 bilhões de mentes pensantes nesse mundo, então foi necessária essa extensão em volumes, mas o livro é um só, tanto é que se você pegar o primeiro volume e o último volume que seja lá da obra, a capa é a mesma, só muda as cores por uma questão de propaganda, de atenção, é só isso. E aí, né, gente que se fia nisso, mas você tem evidência desenvolvida, você está com o raciocínio desenvolvido. Primeiro que quem estiver não vai falar isso. O conhecimento ele é de uma particularidade de uma particularidade muito grande. Então, é você com o estudo ali. Então, muitas coisas que são ditas para você num determinado volume, naquele momento é o que você precisa entender ali. Se você às vezes pega ali o mesmo volume e lê, você vai ter um esclarecimento completamente diferente e não está errado. É porque é a sua necessidade daquele tratamento naquele momento. Quem estuda a cultura racional entende que num determinado ponto nós somos recuperados de uma fase, né? Nós éramos para ter sido extintos, né? Os racionais, os verdadeiros racionais ainda não vieram. Então nós somos recuperados, éramos animais, posso ter me lisonjear de dizer assim, nós éramos animais, estamos sendo recuperados para nos transformarmos em aparelhos racionais, que nem aparelhos legítimos nós somos recuperados. Somos aqueles ali que estão tirando as pedrinhas, ou os pedregulhos, ou as rochas maiores para vir ser feita toda uma pavimentação
de uma outra humanidade que vai vir aí. Que se a gente olhar à nossa volta, a gente pode dizer que isso daqui é uma humanidade ou está mais para uma desumanidade. A gente olha para o nosso semelhante aí à nossa volta, né, numa situação muitas das vezes deplorável, e a gente é indiferente àquilo ali. E a gente pode se considerar racional sendo assim? Eu acho que a gente ainda está muito longe disso. E quem somos nós para falar do outro colega, daquele outro irmão que está ali estudando conhecimento, se ele é desenvolvido, se ele leu, se ele não leu, que tem que ler os 1000, que tem que ler não sei quantos 1000. Eu estudo, né, eu não leio, eu tento estudar Cultura Racional no livro Universo em Desencanto, que é um volume. Então isso aí foi muito importante, né, você trazer isso aí para abordagem, o Dr. Luiz Cláudio, porque esse conhecimento, como o Porfírio, eu vi uma vez o Porfírio falando, o pré-requisito para você estudar ele é você ainda ser humano. Então não tem não tem melhor do que ninguém, classe social, condição econômica, intelectual, e seja lá o que for, quantas formações você acredita ter, que isso aí é só para você viver a sua vida aqui na matéria. Agora, para você chegar ao final dessa vida, dessa matéria aqui, e ter um caminho certo, né, retilíneo, para seguir, aí só está aqui nesse conhecimento. E todos têm essa capacidade, entendeu? Tem pessoas que ainda nem pegaram nesse conhecimento aqui e têm um comportamento, uma atitude e uma personalidade, um caráter que eu posso, às vezes, dizer que infelizmente, é muito mais condizente de pessoas que, às vezes, estão com o livro estudando, que está criticando, julgando, né, ou tecendo comentários sobre o outro. Então a gente tem que olhar para a gente, olhar primeiro de tudo o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso achar que somos melhor que alguém, que melhor do que um ou outro. A gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa, você vê, a gente precisa da flora para respirar. A gente não produz oxigênio, quem produz é ela. A gente só entrega gás carbônico, que, né, para a gente seria um veneno. Então, por aí já começa a gente ter que ter um pouquinho de olhar com mais clareza e nos colocarmos no nosso lugar, né? Que a gente está aqui numa caminhada de aprendizado e desenvolvimento. É verdade. Existem fatores que influenciam na facilidade de algumas pessoas alcançarem primeiro que outras o estado de imunização racional. Primeiro, uma citação de Obras-Primas. O ser humano é um espírito materializado e juriscondensado. Juriscondensado, temos um advogado aqui na mesa, ilustre causídico, Dr. Luiz Cláudio. Juriscondensado está dizendo que é o karma de vidas anteriores arrumado, né? Antes da gente vir para cá. Desde o primeiro volume da obra, tem nas páginas iniciais uma advertência sem esse nome, né? Sem esse título. Por o ser humano ser um centro astrológico é que tinha que, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade e das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por essa natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. Então, centro astrológico é a nossa aura, nosso campo biomagnético pessoal. Isso, em termos de astrologia, nós temos um irmão lá no Ceará, o Roberto Augusto, o Dentinho. Ele fala que essa é a programação astrológica, isso é o Dharma, na linguagem lá védica. Isso é perfeito, né? Então, nós estamos numa fase de aparelho astrológico racional, é título de lição no 5º volume da obra. Então, esse karma anterior facilita algumas pessoas aqui na chegada a terem melhor entendimento. Mas isso não quer dizer que essas pessoas vão fazer por onde. O racional diz que tem os descansados, que não fazem. A disciplina, como o Léo falou ali, é a disciplina, sadhana em sânscrito, disciplina espiritual. A pessoa tem que educar a sua natureza. Nós temos direita e esquerda, a gente tem que educar. E isso é que vai fazendo o aparelho racional ficar equilibrado cada vez mais e, logicamente, podendo ultrapassar quem estava na frente na chegada. Tinha uma facilidade, mas não fez por onde.
primeiro volume da obra, para finalizar, o fazer por onde é comum a todos, né? Ele diz que, desde que firmes façam por onde, ele vai dar a benção, que é a imunização racional. Então, realmente é um texto muito importante para a pessoa ficar confiante em si mesma e se ligar à energia racional através da leitura, porque é a energia racional materializada nas letras, nas palavras, nos assuntos, nas mensagens do racional superior, o verdadeiro Deus. Dentro do artifício, finalizando, eles dizem que um algoritmo matemático pode fazer uma programação informática, né? Temos o pessoal da técnica, nossos amigos aqui, eles são profissionais disso, da parte de informática. E isso na medicina diz que dá um fluxograma mental. De fato, a aura vem programada para a pessoa gostar daquilo que ela vai gostar quando estiver vivendo e assim por diante, né? Vai se encantar com quem ela vai casar e assim por diante. Mas isso é uma programação, isso é um karma anterior. A sabedoria é o QI espiritual que desenvolve com outra energia, a energia racional. Então, essa programação, primeiro, da áurea, vai programar o genoma vai programar na sequência a hormonia, depois vai programar a parte do sistema nervoso central e depois o sistema imune. Isso tudo pré-natal, antes de nascer. Depois que nasce, é o start do programa, né? Está instalado e aperta o play, está o start. Então, a conclusão é a mesma. Se ligar à energia racional através da leitura, cuide de si e deixe os outros, que chegará o tempo deles vos acompanharem neste caminho. Obras-primas também. Cultura Racional, Universo em Desencanto. Palavras do racional. Então, através do conhecimento de cultura racional e, consequentemente, através da imunização racional, ao afastamento das influências elétricas e magnéticas, e o vivente passa a viver em favor de sua verdadeira natureza, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!